Caríssima amiga, caríssimo amigo, como estão vocês? Todos estão bem? Que bom, nós podemos nos encontrar mais uma vez e vamos conversar hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez no capítulo 28, mas no item 53, preces. Prece principalmente para uma criança que acaba de nascer. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, antes de iniciarmos as nossas explanações, vamos fazer a nossa meditação, vamos fazer a nossa interiorização e pedimos aos bons espíritos, ao Deus Pai Todo-Poderoso e ao Mestre Jesus, que nos dê a consciência suficiente para que possamos aprender essas lições e colocarmos em prática na nossa vida aqui, enquanto estamos nesta caminhada por este mundo. Esse item 53 é muito interessante. Prece por uma criança que acaba de nascer. É claro que, evidentemente, nós sempre ficamos extremamente contentes, felizes quando a família aumenta. Quando vem as crianças novas, né? Quando vem uma nova vida na nossa família, ficamos muito felizes. Mas nós temos responsabilidade sobre elas. Não é somente os pais, mas nós temos responsabilidade sobre elas. E as preces que nós dirigimos a essa criança é para que ela possa, durante a sua caminhada, fazer o melhor modo possível, ter uma vida de trabalho, de ajuda, uma vida de aprendizado e também rever as suas questões espirituais particulares. Por isso ele já vai dizendo aqui no seu item 53 umas instruções preliminares. Nós, como espírito, chegamos à perfeição após termos passado pelas provas da vida corporal. Aqueles que estão na erraticidade, esperam que Deus lhe permita retomar uma existência que deve lhe proporcionar um meio de adiantamento pela expiação de suas faltas passadas, por meio de eventualidades da vida a quais ficaram submetidos, seja executar uma missão útil à humanidade. Vamos dar uma paradinha aqui e entender mais ou menos o que ele quis dizer. Quando retornamos à nossa vida, a vida corporal, quando nós já passamos alguns períodos no mundo espiritual, retornamos a esta existência nesse planeta, talvez em outros planetas, dependendo como nós estamos evoluindo, e esse retorno faz com que a gente nessa volta retornemos aos aprendizados. Esses aprendizados que são tão importantes para o espírito, para a evolução do espírito. E esses aprendizados se dão por meio, primeiramente, da família onde nós nascemos. Por isso que a família é importante. Por isso que a doutrina espírita e outras religiões e outras doutrinas aplicam tão fortemente a valorização da família. Porque a família é o instituto, é a base de tudo para o ser espiritual aqui quando ele retorna. Pais, filhos, mães, tios, tias, avós são muito importantes para o desenvolvimento do espírito. Algumas pessoas até podem dizer, mas a gente já não nasce, a gente já não retorna com alguma ideia de quem nós somos. É claro que a gente retorna, mas nós vamos ter essa lembrança lá na frente, um pouquinho mais lá na frente, né? Seu adiantamento e sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual empreguem o tempo que devem passar na Terra. Isso também é de uma importância muito grande, né? Olha o que ele diz aqui, né? O seu adiantamento e sua felicidade futura são proporcionais à maneira pela qual vai empregar o tempo aqui na Terra. E esse tempo que ele vai empregar aqui na Terra, através de estudos, não somente para a sua vida pessoal, profissional, mas também para a sua vida espiritual. Como os pais levarão essas crianças dentro desse aprendizado, como os pais levarão essas crianças dentro das condições de vida que têm, fazendo o melhor possível para com ela. Por isso que ele vai continuar. O encargo de guiar os primeiros passos e dirigi-los em direção ao bem é confiado a seus pais, que responderão diante de Deus pela maneira de terem cumprido o seu mandato. Foi para facilitar a execução disso que Deus fez o amor paternal e o amor filial uma lei da natureza, que nunca será violada impunemente. Nós temos que ter muita importância nessa parte. A responsabilidade que temos pelas nossas crianças é muito grande. É muito grande mesmo. Nós entendemos que há situações em que o espírito tem que passar para que ele possa se valorizar e para que ele possa também valorizar as outras pessoas. Nós vemos
muitas crianças que perdem no sentido assim de deixar o mundo corporal os pais muito cedo, né? O pai que retorna ao mundo espiritual muito cedo, a mãe que retorna ao mundo espiritual, às vezes até diante da hora do parto, a criança nasce e a mãe retorna ao mundo espiritual, e a gente fica pensando, o que está acontecendo? Por que isso acontece com essa criança? Tudo é dentro de um aprendizado, tudo é dentro de uma valorização para com o próprio espírito. Parece uma coisa injusta isto que acontece, porque muitas crianças nascem e ficam com suas mães, com seus pais, e essa justamente acaba ficando sozinha no mundo corporal, enquanto a mãe falece, enquanto às vezes o pai também falece, ou há outras situações em que depois há um novo matrimônio e outras pessoas vão cuidar, dessa criança. A gente sempre pega um exemplo muito prático, que é o exemplo de Chico Xavier. Chico Xavier, quando nasceu numa família muito grande, ele acaba perdendo a mãe quer dizer, perdão, a mãe retorna ao mundo espiritual quando ele tinha numa faixa mais ou menos de 5 anos. E ele passa para sua madrinha, que a trata muito mal, né? O pai distribui os filhos e ele cabe para sua madrinha, que ele acaba tratando muito mal. E nesse período em que o Chico fica com essa madrinha, né, que é um período de grande aprendizado para com ele, o pai contrai novas núpcias e a nova esposa do pai disse que só casaria com ele se reunisse todos os filhos de uma vez só. Olha que coisa maravilhosa, né? A nova esposa do pai do Chico só casa com ele se os filhos estiverem juntos, né? Se ele trouxer os filhos de volta. Não é a mãe dele de algumas vidas anteriores? Olha que coisa bacana, né? E o Chico depois passa por um bom período com essa senhora, que também vai desencarnar um pouco mais tarde, mas ele já está daí numa idade em que ele possa se virar sozinho. Aí ele vai começar a falar nesse item 54, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a prece. Olha que bacana que ele já começa. Espírito que estás encarnado no corpo do nosso Filho, seja bem-vindo entre nós. Deus Todo-Poderoso que enviaste, seja bendito. Já agradecer a Deus por esta criança ter chegado na família, né? Para que essa criança que vem num aprendizado maior nesta vida, retornando, né? É um depósito que nos é confiado e do qual devemos prestar contas um dia. É um depósito, hein? Olha o que ele fala, um depósito. Olha a responsabilidade que nós temos. Um depósito que os pais vão ter que prestar contas um dia. Se ele pertence à nova geração de bons espíritos que devem povoar a terra, obrigado, Senhor meu Deus, por esta graça. Se há uma alma imperfeita, nosso dever é ajudá-la a progredir no caminho do bem, pelos nossos conselhos e pelos nossos bons exemplos. Se cair no mal, por nosso erro, responderemos diante de vós, visto que não teremos cumprido nossa missão junto dele. Responsabilidades que os pais têm sobre essa criança. Olha o que ele está falando aqui. Se for um espírito perfeito, que bom que venha, ele vem aqui ajudar a Terra, ele vem mudar o nosso planeta, ele vem fazer o possível para que nós possamos, junto dele, evoluir também. Agora, se for um espírito que tem algumas imperfeições, né, aquele filho mais birrento, aquele filho que contesta tudo, aquele filho que diz que não gosta dos pais, que acaba partindo por determinadas situações, o que ele diz aqui? Nosso dever é obrigar a ajudá-la a progredir. Aqui nós gostaríamos sempre de fazer uma parada. Entender de que nós compreendemos que devido ao mundo em que vivemos, há certas situações muito tristes mesmo. E uma situação desta é a questão das drogas. Perdão, e esta questão das drogas, ela leva muitas almas, muitos espíritos a situações inerentes à sua perfeição. Inclusive lapidando muitas famílias, muitos pais, muitas mães. O que os pais devem fazer nessa hora? O possível.
o mais que possível e o impossível. E essa situação se aplica geralmente a tentar ajudar o filho a sair desses vícios. Mas e se ele não sair? Fizeram todo o possível? Então agora isso faz parte dos bons espíritos, poder tirar ele desses vícios, poder encaminhá-lo, mesmo que seja para dor, para determinadas situações. Mas e se esse espírito perecer? Retornar ao mundo espiritual. Os pais devem se sentir culpados. Se fizeram tudo por eles, não devem se sentir culpados. Pelo contrário, né? Devem agradecer a Deus pelo esforço que fizeram. Sentirão saudades, é claro, mas infelizmente são coisas em que nós não temos muito controle em relação às coisas do mundo. Mas, sempre lembrando, são espíritos imperfeitos? São. Então o nosso dever é fazer o melhor possível. Senhor, sustentai-nos na nossa tarefa, dai-nos força e vontade para cumpri-la. Olha, né, solicitando força, vontade para cumprir aquela tarefa. Se a criança deve ser um motivo de prova para nós, que vossa vontade seja feita. Às vezes vem aquelas crianças também, aqueles nossos irmãos, aquelas nossas irmãs, que vêm aqui para ser provas para nós. Para que possamos não só nos resgatarmos junto delas, mas também, Senhor, para que possamos fazer esse treinamento para a nossa evolução espiritual. Então a nossa família, os nossos filhos são um treinamento para nós também. Por isso que ele cita aqui, né? Que deve ser, que seja feita a vontade de Deus. Ele continua dizendo, bons espíritos que orientastes para o nascimento e que deveis acompanhá-los durante a vida. Não abandoneis. Nunca abandonaram, né? A oração é muito importante para que o espírito possa se fortalecer. A oração é aquela comunicação que nós temos com o mundo espiritual. E esta oração para o mundo espiritual não é uma oração de peditâncias que não devem servir para nada, mas fazer solicitações para que a gente possa aguentar, evoluir, suportar as provas diante da família. Né? Dá-lhe forças para resistir às sugestões e a coragem para suportar com paciência a resignação e as provas que esperam na terra. A gente pede para os bons espíritos que a criança que está para nascer suporte a situação, né? Que ela entenda o que está acontecendo com ela. Isso faz parte do aprendizado dos pais, né? Meu Deus, ele fala no item 55, vós que confiaste a sorte de vossos espíritos, fazei, Senhor, com que seja digno da tarefa que me impusestes. Concedei-me a vossa proteção, iluminai minha inteligência, a fim de que eu possa perceber desde cedo as tendências daquele que devo preparar para alcançar vossa paz. Nós aqui, diante da nossa existência, passamos por diversas situações não muito confortáveis. E as situações de família nos agonizam, nos fazem às vezes perder a fé, nos fazem perder a coragem diante daquilo que está acontecendo. Mas vamos sempre manter a confiança nos desígnios de Deus. Isto é muito importante. Os filhos são aquele cabedal de tesouros que a espiritualidade nos coloca à disposição para a nossa evolução. Por isso, meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, talvez você esteja passando por situações inerentes àquilo que você gostaria de passar. Talvez você esteja junto dos seus filhos em condições não muito confortáveis. Mas entenda de que tudo isso faz parte da evolução, tanto deles quanto a sua também. Filhos, talvez vocês não tenham conhecido seus pais, não tenham conhecido sua mãe, não tenham conhecido seu pai. Entendam de que muitas vezes também eles passaram por aqui, simplesmente para fazerem com que você renasça e eles retornaram no mundo espiritual, porque a missão deles era isto. Em todos os casos,
confiança em Deus é muito importante. Jesus sempre nos ensinou e nos proclamou que nós nunca estamos sós. A espiritualidade está conosco, nos apoiando, nos ajudando. Por isso, faça o máximo possível que você possa fazer pelos seus filhos. Feito isto, eles também têm a sua parte de aprendizado e têm também a sua parte de continuarem a sua própria evolução. Muita paz, muita prosperidade. Esperamos que nós tenhamos colocado à sua disposição mais desta parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a prece para as crianças que vão nascer. Até uma próxima. Deus abençoe. Muito obrigado.